A graça para ser compartilhada. Então, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pois tudo de Deus é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O tema desse mês, bastante desafiador, não apenas para as crianças, mas principalmente para os adultos, com as crianças, porque é isso que está posto no texto. Jesus sentiu a necessidade de dar exemplo os adultos com as crianças. E nós já aprendemos que não é qualquer criança, é criança humilde, criança orientada, criança obediente. Amém? A graça traz grande alegria revelada às crianças. Alegrai-vos, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Daquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos inteligentes desse mundo, aos sabichões desse mundo, aqueles que lê livros e mais livro, e mais livro, e mais livro, aqueles que acham tudo, ó, com todos esses que acha que pode entender o Evangelho pelo seu próprio entendimento, e que julga um, que julga outro, ainda pregam que não precisa, que crê em Deus, mas não precisa estar em uma igreja, se reunindo, não é assim? Os grandes sábios. Então essa sabedoria é desses que Jesus ocultou. Então ele disse: escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste a quem? Igreja? Às crianças, ou às criancinhas, em Lucas 10, 20b, 21a. Bom é encontrar crianças humildes, como aquela que Jesus exemplificou perante os seus discípulos, para se entrar no reino dos céus com prazer da grande alegria da graça, que se revela no pecador que a recebe humilde como tal criança, como está posto claramente em Mateus 18, 2 a 4, 11 e 14. A alegria da criança não depende de circunstâncias externas, mas sim da humildade de confiar a graça da sua salvação a quem inspira segurança, como está em Abacuque 3, 17, 18. A nossa alegria não depende de circunstâncias, mas de um nome que está sobre todos os nomes, Jesus de Nazaré. A nossa alegria, professor Amarildo, tem nome. Ela chama quem? Se chama Jesus de Nazaré. Independentemente da circunstância, essa alegria brota em nossos corações. Dito isso, que é o tema do mês, e a gente aprende uma frase. Pastor Rivaldo gosta de frases. Não qualquer frase, mas de frases que acham eco nas escrituras sagradas. Aquela que bate, que vira até uma teologia, uma hermenêutica do texto, como uma interpretação possível daquele texto, porque tem versículo que é um só, que você faz não sei quantas frases. A Bíblia é massa, né? A Bíblia é poderosa. E pior que alguém já disse por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. E o grande evangelista Billy Graham, morreu com quase 100 anos, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. É verdade isso, igreja? Uma frase que achou eco nas escrituras, porque ela é atemporal, ela não está presa a tempo, ela é para você agora. Qualquer problema que você estiver passando, ela é para você, visitante.
que entende hoje, ou já entendeu o Evangelho, que Ele salvou você, pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Mas quando se refere, irmã Liazama, a criança, não estamos falando de criança em si, porque criança em si não é salva só por ser criança, amém? Já aprendemos isso na primeira igreja batista, sim ou não? Já aprendemos. Estamos falando que qualquer pessoa, de qualquer idade, essa pessoa sem humildade, ela não é nada diante de Deus. Adulto mais criança, porque a igreja é um ambiente em que o adulto aprende a restaurar a sua criancitude. Amém, igreja? A igreja é um espaço onde os adultos aprendem a recuperar o que? A sua humildade, a sua criancitude, porque sem isso, de forma alguma, vai entrar no reino dos céus. E quem disse isso não foi o pastor Rivaldo. Quem disse isso foi quem? Foi Jesus. Porque é muito bom a gente sempre lembrar, e a gente prega com veemência, com verdade, assim, com ânimo, porque existem teologias que pregam que, como eu falei aqui na quarta-feira, pregam que criança até 12 anos, essa criança é inocente, essa criança é salva, essa criança vai para o céu. É isso que a Escritura diz? Em um versículo, não precisa nem ler todo o texto, em um versículo você derruba essa teologia que não tem nada a ver com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Romanos 3, 23. A igreja sabe qual? Como é que diz? Todos pecaram e instituídos estão. Ué, então criança tem mérito? Todos. Quando a Bíblia diz todos, tudo, é todos. Todos pecaram e instituídos estão na glória de Deus. Então logo, criancinha não tem mérito diante de Deus para a salvação. Tem que se converter, tem que ser ensinada. Agora dizer que a criança até 12 anos, vamos dizer assim, a mente está menos poluída, beleza, amém? Então quem vai chegar primeiro, o Evangelho ou o mundo? Quem vai chegar primeiro, Jesus ou o mundo? Quem tem que chegar é Jesus no coração dessa criança. Por isso que o homem mais sábio da face da terra, ele disse, olha, ensina a criança no caminho que se deve andar, para quando ela crescer, se tornar adulta, não se esquecer da sua criancitude, não se esquecer das coisas que foram ensinadas a ela, para o louvor do nosso Deus. E isso é missões. Eu não falei a palavra missões, mas tudo isso é missões. A gente precisa levar essa mensagem. E para fechar essa parte, para a gente entrar no tema da semana, amém? Em Marcos capítulo 9, 21 em diante, a Bíblia fala lá no texto que o pai sofria com uma criança e que essa criança era endemoniada, tentava se matar, tentava se jogar no fogo, e aí os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, eles não conseguiram, e perguntaram a Jesus por que a gente não conseguiu. Qual foi a resposta de Jesus? Tem caça de demônio que só com jejum e oração. Tem caixa de demônio que só com jejum e oração. Então tem causa que você precisa se consagrar mesmo, precisa se dedicar mesmo, em nome de Jesus. Mas é interessante que Jesus pergunta: ô Pai, quanto tempo esse menino aí, essa criança, acontece isso? Quer que o Pai responda, igreja? Desde, ora, se uma criança até 12 anos é convertida e tem demônio dentro dele, que conversa é essa? Se a criança é convertida, quem está dentro dele é quem? O Espírito Santo. E não habita duas coisas dentro do crente, amém? Por isso que esse negócio de dizer que crente fica endemoniado é alguém que é desprovido da leitura bíblica, é desprovido de entender o que é que a Bíblia está falando sobre essas coisas, amém? Criança precisa se converter, e você que é adulto precisa se converter todos os dias e ter a humildade de uma criança.
Agora, para hoje, anunciar o Salvador recém-nascido alegra mais a graça. Anunciar o Salvador recém-nascido alegra mais a graça. Amém, igreja? Lucas capítulo 2, vamos ler dos versos 4 ao 12 e depois vamos pular para 36 a 38. Amém, igreja? Todos comigo? Diz assim a palavra de Deus: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago, que igreja? De grande alegria. De grande alegria, que o será para todo o povo, para todo mundo, para toda a humanidade. A alegria verdadeira que entrou no mundo chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, se não for o próprio Jesus. É isso que ele afirmou ali, que ele é tudo. Ele é o próprio Deus. A gente está onde? E que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, vamos agora para o 36. Esse rapaz está apagando direto aqui. Acesa aí, moço. 36, né? 36 a 38. Diz assim. Eu estava lendo esse texto hoje, conversando com o pastor, quando eu senti uma vergonha. Deus, eu não vou entender por quê. Esse texto aqui agora, né? Então veja só. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de quantos anos, igreja? 84 anos. A senhora tinha 84 anos. Então não deixava o tempo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Quantos anos ela tinha? 84 anos. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de quem? De Israel. Irmãos, as crianças estão lá fora, né? O que é que impede você falar do Evangelho? É sua idade? Quantos anos a senhora tinha? 84 anos. Cadê a juventude dessa igreja aí, com os adolescentes? Fica aí, pé aí, fica. Levanta aí, galera. Ó, a polícia já não, velho. É nóis, Tony.
Amém? Usa Jesus, liberta e faz um vaso seu poderoso nessa cidade em nome de Jesus. Só tem esses jovens aqui? Levante aí, Steph. Oxê. Evento criança, adolescente, todo mundo aí, só não os coroas assim, estiva essa galera aí, vai ficando aí. E depois esse dia que manda levantar. E aí, galera? O que é que acontece? Não dá para ficar com vergonha, não, senhorinha de 84 anos? O que é que ela fazia? Todos os dias. Estava lá fazendo o quê? Adorando, jejuando e anunciando. O que é que te impede com essa força toda? Tu quer gastar sua força em quê? Para destruir você mesmo? Não faça isso não. O jovem é forte, o adolescente é forte. Mas você tem que escolher que a sua força seja para Cristo, para que Deus te use. Porque se usar para você mesmo, tu vai se acabar todinho. Fica só o farrapo. Eu vivi isso. E olha que eu não tinha conhecimento do Evangelho, mas vocês têm. Amém? Eu vivi isso, Cleide viveu isso. Alguns viveram isso aqui, mas a oportunidade de vocês jovens na igreja é para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cadê os homens dessa igreja? Levanta aí, fique em pé. Os homens, poxa, comigo. Pega todas. Vemos? Olha os homens aí, né? Aí. E aí, o que é que pede? Aliás, o que é que pede, cara? De hoje você aceitar Jesus, hoje é o dia. Amém? Hoje é o dia. E aí, o que é que pede? Marconi, Celtino e outros. Amém? Aí, e nós? Não bate em nós um negócio desse aqui, não? A gente podia orar e ir embora depois desse texto aqui. Para falar de missões. Irmãos? Dió tiro da lixa. Que Dió é exemplo. Amém? Louvado seja nosso Deus. Está com quantos anos, Dió? 81. E está aí. Jogando duro. Escola bíblica. Abre a igreja. Serva a ceia. Servindo, anunciando. Amém, irmãos? Senta aí. E as mulheres? De pé aí agora. Vem. Quer que falta? Quer que precisa? Qual é a desculpa agora diante de Javé? Eu sei que não tem. Aí agora, porque aqui na igreja todo mundo não tem nada, não tem desculpa, não tem nada, amém? O negócio é dali para lá, dali para lá. O menino está lá fora. Amém, irmãos? Que é que pede 84 anos, meu irmão? Não vai longe, não. Eu chamo de o velho prega muito. Toda vez que ele termina de pregar, eu falo, Chico, o velho prega muito. Sabe o que é o velho? Passa o cano. Ele nem vai falar, misericórdia, eu tenho que ler muita Bíblia para chegar perto desse velho. O velho prega muito. Um exemplo, 60 e tarará aí, onde está aí. Se fosse obedecer os nossos sentimentos, nem viajava mais. Era ou não era? Era ou não era, mas ele vai, porque ele sabe o compromisso dele com Jesus. Amém? Está esperando o quê, irmãos? Vamos perder tempo não, vamos falar do Evangelho, vamos falar dessa salvação, poder aceitar. E agora toda igreja vai repetir, quantos anos a mulher tinha? 84 anos e não saía do templo. E quando fala tempo literal que ela estava, mas existe uma frase que diz assim: as pessoas vão ser mudadas, e precisam ser mudadas, transformadas, alcançadas pela graça. Não é a igreja que você vê, não é a igreja que você frequenta, é a igreja que você decide ser lá fora. Não é essa aqui não, a igreja batista, vem aqui, senta aqui, beleza? Não é essa não, é a que você decide depois dessas mensagens, da porta para lá. Se a sua vida foi transformada, você será um agente de transformação para outros lá fora. Amém? Por isso que o nascimento de uma criança em si mesmo é motivo de grande alegria. Veja só, quando você nasceu teve festa. Você sabia disso? Seus pais não falaram isso para você não? Nasceu uma criança, não teve alegria não, sim ou não? Então por si só tem alegria, todo mundo aqui. Uma criança nasceu, é motivo de alegria. Acrescente-se isso a alegria de anunciar Cristo, o Salvador, o Senhor e Salvador, pela graça
que entrou assim na história humana, humilde, embora senhor de tudo, indefeso, porém blindado. Jesus foi esse camarada todo aqui? Isaías capítulo 7. Para a gente ler o texto. Isaías capítulo 7. De 10 a 15. Veja que texto maravilhoso. Todo mundo comigo? 10 a 15. Leia só o que a escritura diz. E continuou o Senhor a falar a Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. 12. Acaz, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. 13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará o nome Emanuel. 15. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e conhecer o bem. Então Jesus, ele entra no mundo. A criança que nasceu no mundo para ser o salvador do mundo. A criança que nasceu para ser um missionário. Ele entra no mundo. E a Bíblia deixa claro que antes dele saber escolher, identificar o bem e o mal, ele era blindado. Nada e nem ninguém conseguiu parar Jesus, e não consegue, porque ele está vivo. Ele ressuscitou. Amém, igreja? Então veja que coisa interessante. A gente está falando de humildade. Jesus nasceu como criança e escolheu a humildade de uma criança. Por isso que é certo afirmar, alguém já disse, que Jesus é a criança que cresceu sem perder a criancitude. Por mim e por você. Ele sabe, ele só pôde falar de criança porque ele foi criança. Ele nasceu criança, ele foi blindado. Por isso, irmãos, preste bem atenção. Existe uma frase que diz assim: criança é a fase do ser humano que ela confia e acredita que o seu pai sabe tudo. Sim ou não? Ele vai prover tudo e está sempre ao lado dela. É assim ou não é? Criança, vou repetir. Criança é a fase do ser humano que ela acredita que o pai dela é tudo. Ninguém pode mexer com ela, porque ela vai dizer logo: eu vou falar com meu pai. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem ser criança, ela não consegue fazer missões, porque ela precisa ter a mesma humildade de uma criança que confia no dono dela, no pai dela, que impulsiona ela a fazer missões. Ela está blindada. Foi isso que o dono dela falou nas Escrituras Sagradas em Mateus 18, 16 em diante. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, quer que diz mais? Não prevalecerá contra ela. Você, como igreja, está blindada pelo sangue de Jesus. Mas, se realmente for uma igreja humilde, se for uma igreja como criança, que o dono dela a protege.
Tem quem diga, e é verdade, que toda a Escritura é um livro de criança. Para a criança está no centro das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento quer dizer uma coisa, é uma história que conta que o Deus Todo-Poderoso forma um povo para trazer uma criança para a história. Foi assim ou não foi? Começa lá no Gênesis. Quando o negócio pegou lá, ele diz: vai nascer uma criança de ti, mulher, e essa criança pisará a cabeça da serpente. Vai lá para Miqueias capítulo 5, vai lá a profecia lá, dizendo que lá ia nascer uma criança em Belém Efrata. Quando a gente vai lá para Samuel, a gente deixa claras as escrituras que Deus, usando Samuel, pede ele para ir ungir Davi aonde? Em Belém, Jessé-Belemita. E essa criança nasce. Essa criança chama Senhor Jesus Cristo, a criança Senhor. De tudo que eu falei nessa noite, se você não entendeu nada, para você fazer missões, entenda uma coisa, que você só vai conseguir fazer missões se você realmente tiver a humildade de uma criança. Essa é a igreja que é brindada pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso que você decidiu ser igreja, você está protegida pelo Senhor Salvador Jesus Cristo, e nada e nem ninguém pode parar a igreja nesse mundo. Se for para morrer, não tem nenhum problema. Se for para ser martirizada, não tem nenhum problema, porque a igreja é mártir. Ela não é suicida, ela é mártir. Suicida é quem vai em encontro da morte. A igreja é mártir porque ela não nega a fé dela mesmo diante da morte. Por isso que ela é mártir. Ela está aqui para isso. A igreja entende que o evangelho é isso mesmo, é dor. Olha, de ti mulher nascerá de ti mulher nascerá uma criança. A mesma serpente que tentou é a mesma serpente que viu nascer a criança para pisar a cabeça dela. É isso que está posto nas Escrituras Sagradas. Mas tem mais aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, para a gente ler de 5 a 8, com o seguinte comentário: por conta disso, o cristão humilde é iluminado e movido a anunciar Jesus, o Salvador, pela graça, com a alegria eternizada pela ressurreição. Então é graça dobrada. É outra coisa que está posto aqui: graça dobrada. A graça dobra quando a alegria da eternidade está perene no seu coração. Está perene, a gente vai ver isso aqui se confirmar. Viu a própria salvação falando o tempo todo, e ela viu Jesus Cristo ressurreto, e a Bíblia diz que ela se alegrou, temeu, mas se alegrou, e foi logo obedecer o mestre, anunciar ao discípulo que Jesus estava vivo, ele tinha ressuscitado. Graça sobre graça, graça dobrada, uma alegria dobrada. Amém, igreja? Mateus capítulo 28. Já estamos encerrando, amém? 28. Cinco a 8. Vou ler de 1 a 8, não tem problema não. Amém, igreja? No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, amém, igreja? Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, corre e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali os verei. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de quê? De grande alegria. Jesus, quando estava, afirmou: eu vou ressuscitar, eu sou a eternidade, eu sou o caminho à vida. E ela agora viu literalmente isso acontecer. É pouco? Graça, alegria dobrada na vida dessa mulher. A gente está onde? O 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Louvado seja o nosso Deus. Para finalizar, estarei lendo a conclusão do guia que nos diz: no princípio da Bíblia Sagrada há o anúncio de Deus de que o Salvador da humanidade nasceria como qualquer criança, contudo sendo sendo semente da mulher, sem a intervenção masculina, começando por tirar a maldição da mulher antes enganada, como está posto em Gênesis 3, 13b e 15. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as feras, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. O anunciado aqui é referencial para o cristão fiel cônscio. A palavra cônscio significa consciente de que deve anunciar Jesus Salvador, o menino nascido da Virgem, o que esmaga o poder do mal, deixando-se ferir por ele para salvar pela graça. Amém, irmãos? Ele se deixou ferir pelo mal para salvar você, para me salvar pela graça. Escute isso, visitante. Escute isso, igreja. Ele se deixou ferir pelo mal. O mal que era seu. O mal que era meu. Amém? Para pagar os meus pecados e os seus pecados. Corra para Jesus. Nada difícil não. Assuma Jesus hoje para que seu nome seja escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria que uma pessoa pode ter. Amém? É isso que está posto aqui. Por isso que a frase que eu falei, a serpente que enganou, ela também viu o filho nascer da mulher e pisará. Não pisou ainda não, que a Bíblia diz que Satanás só será destruído no fim, porque até o inferno, né, e a morte será lançada no lago de fogo. E essa destruição será debaixo dos pés da igreja, como está posto em Romanos capítulo 16, versos 20, que o Deus da paz esmagará a serpente. Aonde? Debaixo dos pés da igreja, que é humilde como uma criança e é blindada e pode levar essa mensagem
em qualquer lugar do mundo. Como eu disse, que a Bíblia é um livro de criança, ou para crianças. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus forma o povo para trazer a criança para a história. E no Novo Testamento, Deus gera esse povo que é a igreja para levar essa criança aos quatro cantos do mundo. Porque quem deveria levar falhou. Quem foi? Israel. E nós somos Israel de Deus também como igreja. Amém?